Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar então, vamos começar a nossa aula, né? Continuando da página que a gente terminou. A gente estava fazendo leitura na semana passada na aula pelo Zoom, a gente vai continuar então. Vamos começar a página 109. Lembrando, hoje a gente tem pouco, o conteúdo vai ser bem curtinho, porque a gente conseguiu adiantar bem na aula passada pelo Zoom. E aí, lembrando, gente, que na semana que vem eu vou fazer a revisão com vocês, pra gente fazer a nossa P2, e eu vou deixar depois que eu for corrigir a revisão, juntamente com a revisão, com a correção da revisão, as páginas corrigidas com os exercícios. Eu deixei alguns exercícios para vocês semana passada, da página 108, e eu faço a correção depois, tá? Junto com a revisão. Então, acompanhe a leitura de vocês com o livro A Tecnologia que Anima. A animação é uma técnica visual que surgiu no século XIX. Nessa época, pequenos dispositivos ópticos apresentaram truques que criavam ilusão de movimento, dando vida aos desenhos animados. Em pouco tempo, começaram a surgir filmes de animação que contavam histórias. Eles eram feitos de um processo utilizado ainda hoje, o quadro a quadro, que era que fazia todos, desenho por desenho, movimento por movimento. Nesse procedimento, a animação é originada de uma série de desenhos, produzidos um a um, que eu acabei de falar, né? Quando exibidos em sequência, em um intervalo de muito curto, um intervalo de tempo muito curto, eles criam a ilusão de movimento contínuo. A gente já fez isso na escola, né? Que a gente fazia vários desenhos e a gente passa a página, e parece que a impressão que tem é que o desenho está movimentando. Era assim que surgiu, né, nos tempos mais remotos, antes da tecnologia. E aí a gente comentou na aula passada que a tecnologia veio para ajudar a arte, né? E nesse sentido aqui a gente vê como que se desenvolveu muito bem isso, né? Como que a arte, a arte também, a tecnologia, mas a arte ela usou desse recurso para poder expandir suas possibilidades. Com o surgimento de novas tecnologias, a animação passou a ser produzida com muitos outros recursos. Programas de computador possibilitaram que animadores criassem obras virtualmente mais realistas e complexas, inclusive uma sensação de 3 dimensões. Na aula passada eu expliquei para vocês, né? O que são 3 dimensões: a altura, largura e a profundidade. Outras tecnologias como o motion capture introduziram o trabalho do ator na animação. No motion capture, uma câmera especial capta os movimentos dos atores e transfere para o computador, onde ganha a forma final digitalmente. A gente já viu isso nos making-offs aí dos vídeos, né? Dos filmes principalmente, onde aquele desenho, aquela animação, todos os movimentos é feito por um ator, um profissional especializado, e aí eles transferem todos aqueles movimentos do corpo para o desenho. E a gente tem aqui uma pessoa, né, utilizando os equipamentos que vão captar ali os movimentos do corpo dela para poder transferir depois para aquele avatar, para aquele desenho, enfim. Vamos continuar. Brasil animado. No Brasil, a história de animação começa com o desdobramento dos cartoons e das charges. O primeiro desenho animado no país intitulava-se Kaiser, que foi criado pelo cartunista carioca Álvaro Marins, também chamado Sete. Atualmente, a animação brasileira vive um período de crescimento que reflete na grande quantidade de animações realizadas nos últimos anos. Os avanços tecnológicos e a especialização dos profissionais também têm melhorado a qualidade dessas produções mais recentes. Página 110, gente. Cinema e animação. O cinema de animação vem se consolidando nos últimos anos como gênero cinematográfico, com potencial para encantar todos os públicos, com técnicas, estilos e materiais diversos. Os lançamentos são variados e chamam cada vez mais atenção. O Menino e o Mundo é um filme de animação brasileiro exibido em mais de 80 países. O personagem principal, um menino chamado Cuca, sai em busca de seu pai, que se mudou para a cidade grande à procura de trabalho. Durante esse caminho, Cuca conhece muitas pessoas e explora diversos lugares. A gente tem uma cena aqui desse filme. Se alguém já assistiu,
deve ter visto, né? Deve ter se encantado. Eu ainda não assisti, mas já é uma boa pedida para o final de semana para assistir também. A animação é sempre legal. E como o texto está falando aqui, ela está nos encantando cada vez mais, né? E cada vez mais está se aprimorando técnicas e eles estão trabalhando e melhorando, né? Tanto a questão da técnica quanto a questão da tecnologia também. E é um dos tipos de filme que eu tenho gostado bastante ultimamente. Para a criação, e também os filmes, né, de ficção científica, que é bem legal. Para a criação de cenários e dos personagens, foram utilizados variados materiais: lápis de cor, giz de cera, colagem e pinturas. E aí a gente vê, né, os recursos, o antigo, aqueles recursos mais comuns, mais tradicionais, unidos aos mais tecnológicos para poder criar uma produção, né, para finalizar uma produção. Então, aí, gente, só fazendo uma pausa aqui, a gente vê que é importante, não é porque agora a gente tem muita tecnologia à nossa volta que os recursos vão ficar obsoletos, né? O lápis, giz de cera, continua tendo o seu uso. O que a gente faz é o quê? Incorporar, né, os materiais mais antigos aos recursos mais novos, mais modernos. Grande parte da criação dos sons da natureza, máquinas e personagens foi produzida no próprio estúdio. Outro exemplo de filme feito por meio de animação é Com Amor, Van Gogh, que conta a história do pintor holandês Vincent van Gogh. Para essa animação foram feitas pinturas flame. A flame, desenho a desenho, né? Cena a cena. O que é flame? É um quadro desenhado, fotografado ou filmado em conjunto com outros. Forma uma sequência de animação. Então a gente vai usar aquele mesmo recurso. Antes eram os desenhos, né? Feito à mão. E aqui ele tem um quadro desenhado e esse quadro vai fazendo quando colocado também em uma velocidade, ele vai dando movimento à cena. O processo de criação do filme durou 6 anos. Foram pintados 65 mil quadros por 121 artistas, inspirados pelo próprio estilo de Van Gogh. Então, olha só, gente, 6 anos uma produção, né, para ter aquele resultado final. É bem trabalhoso, né? E fica aí de dica para vocês assistirem depois, tá? Atualmente, é muito comum o uso dos aparelhos eletrônicos, mas existem outras formas de criação. O to flip, desculpa, em inglês significa folhear. O flipbook é uma forma muito simples de animação feita com bloquinho de papel, aquela que a gente já fez, é clássica, né? A gente já fez isso aqui em algum momento da vida. Criamos a ilusão de animação quando folheamos rapidamente. Para isso precisamos ter nesse bloquinho um desenho diferente em cada uma das suas folhas. Isso a gente já fez na escola, a gente já aprendeu, mas até hoje ele ainda é usado. É claro que dá bastante trabalho, mas o resultado final, né, fica uma coisa bonita, fica agradável de se ver e pode levar até anos, né? Vários anos para ser produzida, até para você ter desde o começo até o final, porque o que mais demora aqui no caso são os desenhos, você fazer as cenas, né? Porque folhear é rapidinho, folhear e gravar aquilo é mais rápido do que o próprio desenho. Pessoal, então é isso, nossa aula foi rapidinha hoje, porque a gente já adiantou bastante na aula passada pelo Zoom. Na próxima semana eu vou deixar para vocês a revisão para P2 e a correção da página, tá? Na outra eu corrijo, junto com a revisão eu corrijo também o livro. Então é isso, a gente se encontra então na próxima quarta. Um beijinho para vocês.